Bom dia, meus amigos, como que vocês estão? Hoje que a gente vai gravar um vídeo, dessa vez falando de uma utilidade prática do Kestra e de automações. Chega daquelas automações de pegar o clima do dia, de salvar informações de uma conta. Vamos para coisas que realmente têm importância no dia a dia de empresas e de e-commerce. Eu estou aqui no Kestra, o nosso orquestrador de código. Eu parei de usar o N8N porque o N8N, apesar de ser muito bom, ele é limitado e essa funcionalidade que a gente vai implementar hoje, que é a de analisar um código de rastreio e devolver o status da encomenda, isso daqui não seria possível no N8N, mas aqui no Kestra isso a gente consegue fazer. Como que a gente fez isso? Vou explicar aqui bem por cima, tá? Porque o objetivo não é explicar como que funciona o Kestra, mas basicamente aqui a gente tem é, um input que a gente pode colocar aqui, né, e a gente define dentro do programa. Isso também poderia ser vindo de uma API, de uma chamada externa, mas aqui, a fim de testes, eu coloco direto no programa aqui para a gente fazer. E aí ele importa algumas bibliotecas de Playwright. Playwright, para você que não sabe, é uma biblioteca que serve para fazer automações no browser, no navegador. O Antigravity, o Cloud Code usa muito isso para fazer testes em programas que estão sendo compilados, que estão sendo programados em tempo real. E a gente utiliza essa biblioteca junto com o Python e a gente faz todo um scrap em uma página. E aí você pode escolher uma página que você vê na internet, uma página simples de preferência, que você insere o QR Code e você lá aparece o status da encomenda. O que a gente fez? A gente pegou uma página dessa, tem que ser a página oficial do Correios, porque essas páginas geralmente elas não possibilitam fazer um scrap direto assim de um browser agent, ou seja, de um navegador que tem automação, mas tem alguns sites que você consegue fazer tranquilamente, só você pesquisar no Google. Eu escolhi um deles e eu fiz essa automação aqui em Python, que basicamente ela vai no site, ela entra lá, insere o QR Code, pesquisa e extrai tudo usando o Beautiful Soul e transforma tudo isso em um JSON. Então, se a gente executar aqui, ó, vamos executar, eu coloco aqui um código de rastreio. Quando a gente executa, ele começa a baixar as dependências, porque eu não compilei nenhuma imagem com as dependências para o Kestra usar. Então, ele vai baixar aqui as dependências, geralmente isso que demora 1 minuto. Mas se não tivesse, se já tivesse com as dependências instaladas, demoraria 15 segundos, 10 segundos. Porque a parte de ir no site, digitar e pegar as informações é muito rápido. Detalhe, enquanto isso está acontecendo aqui, isso aqui não seria possível no N8N, é por isso que eu não estou usando o N8N mais. Eu só tenho algumas automações lá, mas que eu já estou migrando para o Kestra, porque o N8N é muito bom, mas quando chega a alguns níveis de automação, de coisas bem específicas, o N8N já não resolve mais. Então aqui eu tenho todo o controle. Olha, ele já acabou de fazer. Olha só o que ele faz. Aqui a gente tem todo o log, mas basicamente o que ele fez? Ele criou a imagem do container com as dependências que tem lá, né? Aqui do Playwright, do Beautiful Soul, do Chromium. E aí se a gente for descer lá nesse log enorme, que a maioria dele é só para criar a imagem e baixar as dependências. Aí olha só aqui, ó. Aqui, ó. Aqui que realmente começou o script, o scrap, né, na página. Ele navegou até esse site. Então, se eu escolhi esse site aqui, que apesar de parecer ser um site bem enganoso, mas ele é um site que provavelmente tem integração com Correios por baixo dos panos. Então eu faço o scrap desse site. Tem outras formas de fazer, mas geralmente você vai ter que pagar alguma parceria com Correios e afins. E essa é uma solução que eu consegui implementar. Eu uso gratuita, eu implemento isso com um agente de inteligência artificial, um chatbot, que conversa com os clientes. E toda vez que o cliente perguntar onde que está a minha encomenda, a gente utiliza essa ferramenta que vai, analisa o status da encomenda e devolve em texto natural, conversando com o cliente. Então aqui ele foi, colocou o código de rastreio, pegou tudo isso e transformou isso aqui em JSON. Se a gente for olhar aqui, olha, no Output Files dentro do Kestra, a gente consegue ver todo
o histórico do produto dentro de um JSON, que eu poderia aproveitar isso, retornar numa API, poderia usar isso como uma função no Python, isolate chain, ou seja, dentro do Kestra, essas possibilidades são praticamente ilimitadas. Então, o que eu basicamente fiz? Eu construí um scrapper, um script que vai no site, insere o código de rastreio, pega as informações, faz um parser nelas, transforma em JSON, e com isso a gente consegue resolver um grande problema dos correios. Geralmente, clientes eles são desesperados por saber onde está a minha encomenda. Se você trabalha com o mercado de low ticket e às vezes tem aquele cliente que é menos adepto à tecnologia, geralmente ele vai ficar perguntando no WhatsApp onde está minha encomenda não chegou ainda. Isso daqui resolve esse problema. Por quê? Porque a ferramenta ela capta onde que está a encomenda, informa em linguagem natural usando inteligência artificial e com isso o cliente é bem atendido e é um processo que fica automatizado, então não precisa mais de um ser humano toda hora respondendo onde que está a encomenda, tá ali, tá aqui, tá chegando, é, tá, enfim, as possibilidades são imensas. Então, isso daqui é realmente uma automação que resolve um problema de verdade no mercado de inteligência artificial, de automação de e-commerce e de empresas. Se você quer saber mais sobre isso, me segue aqui no YouTube. E se você, empresário, quer ter isso daqui junto com a gente de inteligência artificial para responder seus clientes com velocidade e ter um atendimento de qualidade, vou deixar aqui na descrição algumas informações de contato meu. Entre em contato comigo e nós vamos criar algo personalizado para você.